Bom dia a todos. Bom dia! Bom dia! A Ju sempre bem animada. Eu quero agradecer a presença de todos, aqueles que estão aqui todos os domingos. Hoje é um dia especial para todos nós e eu fico feliz com a presença de todos. Sintam-se todos abraçados, todos bem assim acolhidos aqui pela nossa equipe. Hoje nós temos as palestras que se iniciam, a Roseli vai depois fazer a abertura. E é muito bacana ter. A gente está com o Carlos, tem pessoas aqui também que frequentam a casa, e esse também é um encontro para a gente trocar. Pessoas que a gente às vezes não vê tanto tempo, reencontrar, e aqueles que estão aqui a todos os domingos, dar aquele abraço gostoso. Então, que nós tenhamos aí um domingo, como sempre, iluminado, com muita paz. E eu vou passar para a Roseli para ela falar umas palavrinhas. Bom dia, amigos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que alegria estarmos aqui. É tempo do 17º ciclo de palestras espíritas da nossa casa. Evento anual de palestras que iniciou lá em 2007. E todos os anos nós mantemos, é um evento temático. Cada ano nós temos um tema que inspira as palestras, os palestrantes que vamos receber. Esse ano, esse evento ganhou um tema proposto por Emmanuel, que está no livro Opinião Espírita, no capítulo 2, em que ele faz um paralelo entre Jesus e Kardec. A mensagem tem o título do Mestre e o Apóstolo. E lá no final, Emmanuel diz que Jesus é a porta, essa porta que nós buscamos, essa porta que nos traz a vida em plenitude, que é uma saída do labirinto de nossas vidas, ainda vidas em aflições, com desafios, mas Jesus nos propõe essa porta. E vem Kardec nos trazer a chave da porta, e nos traz a chave da compreensão de muitas mensagens de Jesus, trazendo o Consolador prometido por Ele, que nos abençoa todas as vezes que entramos em casas como esta, que materializa o Consolador prometido na terra. Então é uma alegria receber vocês, é uma alegria estarmos na unidade assistencial do Maninha. Nesse sentido, nós agradecemos a Tânia, aqui presente, a Célia e o Lisier, que representam esta reunião, que dirigem essa reunião, e que cederam o espaço dela para que iniciemos o evento de palestras aqui na unidade do Maninha. São 8 palestras, vão ser 8 palestras durante a semana. Nós chamamos esse evento de Semana Espírita. Então é um momento de aprendermos juntos com os palestrantes que vêm trazer o seu estudo, inspirados no tema central do evento, e também de prestigiarmos a arte, que nos prepara tão bem para o aprendizado tão necessário para todos nós. E esse ano nós vamos iniciar com jovens da mocidade da nossa casa. Vamos apresentar já o Alain e o Gustavo. Mas para nos preparar o nosso terreno íntimo para a mensagem que vamos receber nesta manhã, nós vamos ter a abertura musical feita também por uma jovem. Então vamos falar um pouquinho da Helena, já amiga da casa de Batuíra. A Helena, ela tem 23 anos. Ela está cursando Biologia na Universidade de São Paulo e ela é pesquisadora da FAPESP. Ela frequenta a Mocidade Andorinhas do Grupo Espírita Lázaro da Conceição, em Pinheiros, em São Paulo. E é coordenadora de artes do Departamento da Mocidade Eixo Metropolitano Oeste. Então são jovens engajados no movimento espírita. Vamos aplaudi-los juntos hoje, vamos dar todo o protagonismo para eles nessa abertura do 17º ciclo de palestras da nossa casa. Então, Helena, é com você. Muito feliz de ter você aqui conosco, viu? Vamos lá, pessoal?
Tocar é uma dádiva que Deus dá pra gente, graças a Deus. Desde pequena eu tenho essa dádiva na casa espírita e é com muita alegria que eu posso trazer um pouco disso pra cá. Eu vou começar com uma música bem conhecida, então eu queria dizer que quem se sentir à vontade para cantar junto, eu gostaria muito de ouvi-los também, tá bom? E é isso, vou começar. Não falamos ali, né, mas tudo bem. Eu sou de lá de Minas Gerais e eu vou tocar uma música agora que foi feita lá com o pessoal que eu tocava antes de eu me mudar para São Paulo para fazer faculdade. É uma música que eu gosto muito, que o meu amigo Gustavo trouxe ela à tona de novo e eu queria muito também popularizar um pouco mais as músicas espíritas, né? Então eu trouxe essa para vocês conhecerem. Abra seu coração e deixa-nos entrar, sopro divino que quer te levar. A brisa que bate em teu rosto é o maior sinal de que o teu caminho será igual. Renova-te como a flor que desabrocha, como o orvalho que cai, molhando a rocha que encontra um jeito e se refaz. E quando tudo for escuro e não conseguir enxergar, então deixa a luz brilhar, deixa a luz brilhar, deixa a luz brilhar. A
música é de uma dupla chamada Tim e Vanessa, não sei se vocês conhecem, é um diálogo entre Jesus e Pedro. Então, a gente tem aí algumas partes que o Tim canta, que é como se fosse Jesus, e tem a parte que a Vanessa canta, que é como se fosse Pedro. E é isso, só para vocês não ficarem meio perdidos na música, porque ela é uma conversa, tá? Eu te farei um pescador de homens, se perseverar serás as pedras, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a frutinha a fontes. Quero ir contigo, mas recebo as águas, devo afundar enquanto vais andando. Se no outro já presentes tuas chagas, eu te arrumo João ao chão em sonho. Como não bastasse, eis-me aqui, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, varindo negação. Roubo a vida e tomo pela tua mão, eu te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volto a vida e tomo pela tua mão, creio te levarei onde não querias ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Que eu te farei um pescador de homens, vem que eu te farei um pescador de homens. Agora, para finalizar, eu trouxe uma música que a gente canta bastante lá no Movimento Jovem Espírita. Então, assim, queria convidar os nossos queridos jovens espíritas aqui presentes a cantarem comigo, por favor.
Spotify as músicas deles, então convido vocês a conhecerem também, porque eles têm letras muito edificantes e muito boas. delícia, né, amigos? Estamos todos preparados para receber a palavra dessa manhã. Parabéns, Helena. Você foi brilhante. Nos sensibilizou realmente. E ela nos preparou, então, para iniciarmos então, o evento com a palestra. Mas antes, nós vamos pedir a prece. Nós vamos pedir para o Lezier fazer a prece de leitura. E eu peço que todos acompanhem pelo pensamento. Vamos levar então os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a toda essa espiritualidade que nos recepcionou de uma forma
muito gostosa nesta manhã, nos preparando esse banquete espiritual, agradecendo a oportunidade de participarmos desse início de ciclo de palestras e, mais do que isso, de termos os jovens engajados no movimento espírita sendo a continuidade do trabalho, pois o trabalho tem início e tem que ter continuidade. E é uma alegria imensa para nós, encarnados, e para toda a espiritualidade presente, termos e estarmos diante da continuidade deste trabalho. Então vamos, para dar início, rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendidos da luz, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Tezê. Então vamos apresentar os dois jovens que vamos fazer a palestra dessa manhã. O tema por eles escolhido é Sede Perfeitas. Um tema lindo, inspirado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Vamos iniciar pelo Alan Ramos Arocho, 26 anos, formado em design de games pela Anhembi Morumbi. Ele frequenta a mocidade do GED desde 2017, sendo um dos atuais dirigentes. Participante do COEM na unidade doutrinária Espartaco Village, e ele é voluntário do projeto Brasa Jovem aqui na unidade do Laninha, atuando como professor de informática. Os nossos jovens atuando aqui na unidade assistencial. Agora vamos ao Gustavo Torquato Fernandes, com 20 anos, cursando Engenharia de Computação no INSPE. Ele frequenta a mocidade da nossa casa desde 2024, participante também do COEM na unidade doutrinária, e ele é voluntário do projeto Despertar aqui na unidade do Laninha. Então, amigos, a palavra é toda de vocês. Podem vir aqui à frente. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer imenso, uma felicidade imensa poder estar aqui hoje. Meu amigo Gustavo, que eu considero um irmão já, que a mocidade, o Espiritismo me deu. E também fico muito agradecido de ver todos vocês aqui hoje, né, dedicaram um tempinho de vocês para vir aqui nesse domingo meio chuvoso, meio frio, né, para ouvir a gente falar, sabe? Eu acho que agradeço imensamente a casa, a Roseli, por ter me convidado e falar dessa palestra aqui na Semana Espírita, por abrir a Semana Espírita. Acho que eu e o Gustavo não tem como ficar mais honrados com esse convite, com essa oportunidade que vocês nos deram, né? Esse espaço que vocês dão para os jovens. Quer falar alguma coisa? Só agradecer a presença de todo mundo, ver rostinhos aqui conhecidos, ver essa energia de amor que a gente recebe todos os dias. Só agradecer a Deus pela existência. A gente às vezes não acredita que a gente pode receber tanto amor, e sim, a gente pode receber ainda mais amor. E obrigado mais uma vez, gente. Eu também queria agradecer a minha namorada Helena, que tocou aqui lindamente e harmonizou todo o espaço para a gente, para mim e para o Gustavo, para a gente poder falar. Então vamos lá. Jesus à porta, Kardec à chave. Então, na Bíblia, né, temos lá no Evangelho de João, Jesus fala: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Vamos entender então hoje como que a Kardec, que é a chave, ajuda a gente a destravar essa porta, a destrancar essa porta, né? A gente vai então
usar os princípios, né, que estão escritos já no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo veio dar cumprimento à lei de Jesus, veio esclarecer seus ensinamentos, certo? Ele não veio destruir a lei, né? Assim como Jesus também não veio quando, né, ele surgiu. E qual que é a melhor assim, que eu e Gustavo escolhemos para ilustrar o tema de hoje? Né? Ilustrar essa frase: sede perfeitos. A passagem em que ele nos convida a ser perfeitos como nosso Pai o é. E aí é que está. Como nosso Pai o é. Olha que bomba receber essa mensagem dele. Como o nosso Pai é perfeito. É possível chegar nessa perfeição? Aí é que está. O Kardec nos esclarece o que é essa frase que ele falou. Jesus trouxe a gente. E nos consola de que, na verdade, essa perfeição que ele fala é todo um caminho, uma construção que fazemos diariamente. Não é um local que você tem que estar pronto agora, né? É um caminho, um processo bem devagar, né? Demorado, com muitos erros, altos e baixos, né? E estamos seguindo nele. E é muito bom falar, né, que tudo isso que Jesus falou foi no Sermão do Monte, né? Nas bem-aventuranças. É onde está resumido todo o ensinamento dele, e que o Evangelho bebe totalmente dessa fonte. Então, a gente sabe que o caminho é esse da evolução, né? Tentarmos ser perfeitos. E aí no capítulo, né, Kardec comenta, né? Ele mostra pra gente como chegar, né, nessa perfeição. No capítulo Homem de Bem, onde ele enumera inúmeras características do homem de bem, do ser humano de bem, né? Mas para resumir aqui com vocês, porque a gente não veio aqui para falar para vocês tudo que o homem de bem é, que eu acho que nós aqui, pelo menos a maioria, já deve ter lido esse capítulo várias vezes, assim como eu, né, e o Gustavo. Então a gente não veio aqui para espalhar para vocês mais sobre isso, né, mas tentar trazer de uma perspectiva nova para vocês. Então, só para resumir, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua plenitude. E o que seria isso? Como Jesus conhecia a caridade: benevolência com todos, indulgência com as falhas alheias e perdão das ofensas. Além disso, também perdoar os seus inimigos, amar os seus inimigos, coisa que até então ninguém tinha falado na época. E lembrar que a gente está aqui, né, todas essas características que eu disse agora, quais são os principais inimigos dessas características? Nós temos sempre que combater: o orgulho e o ego. As principais chagas, os principais vilões, né, da nossa perfeição, da nossa caminhada da perfeição, mas que está tudo bem, gente, sabe? Nós ainda somos seres imperfeitos. Está tudo bem isso acontecer. Estamos no caminho. E é com isso que eu trago que também, seguindo o capítulo, né, tem os bons espíritas. E lá ele fala: o bom espírita não é aquele lá que vai e vê os fenômenos mediúnicos acontecerem, fica fantasiado, fica assim deslumbrado com os fenômenos, né? É aquele que recorre à sua transformação moral, que combate as suas más inclinações. Então, eu acho que é muito importante a gente entender isso. Inclusive, a gente pegou aqui um trechinho, né, de uma palestra do Haroldo Dutra, que ele fala: o Espiritismo não busca adeptos para se tornar, então, ele não busca pessoas para se tornar espíritas. O Espiritismo quer que as pessoas se tornem homens de bem. É isso que o Espiritismo quer. E é isso que a gente tem que ter em mente sempre, quando viemos aqui no centro. Mas o mais importante de tudo, o que fazemos fora do centro. Porque eu acho que aqui é muito simples a gente fazer o bem, olhar para o nosso irmão aqui da casa e fazer o bem, ser perfeitos, né? Tentar ser perfeitos, mas fora da casa. Como que fazemos isso? E aí, então, eu considero vocês, eu me considero eu, Gustavo, né, que todos nós aqui estamos no caminho para essa perfeição que a gente comentou aqui. Mas então, o que será que a gente está fazendo
será que a gente está dando o nosso máximo para chegar lá? Então, é com isso hoje que a gente convida vocês a fazer essa reflexão de tentar enxergar o que a gente pode fazer, o que nós estamos fazendo já é uma boa parte, mas será que dá para a gente tentar maximizar ainda mais essa busca pela perfeição, essa nossa força para evitar nossas más inclinações? Bom dia, gente! Ai, que alegria! Nossa, eu te dar aqui para você. Onde você quiser. Eu acho que quando ela traz isso, será que a gente está fazendo tudo aquilo que a gente pode estar fazendo? Porque se a gente entende o sentido da vida como evoluir, a evolução, eu duvido que alguém fale aqui, não, hoje eu não quero evoluir, obrigado, acho que eu já estou bem aqui, ou evoluir é muito cansativo. Todo mundo aqui quer evoluir, e a gente sabe que evoluir é inevitável. A gente pode demorar um pouco mais, a gente pode até parar no processo, mas a gente segue evoluindo. A gente nunca volta a ser pior do que a gente já foi. Então a evolução, ela é uma constante, ela vai ser. A questão é, será que com aquilo que Deus nos deu, com os nossos talentos, a gente está sendo tudo aquilo que a gente pode ser? A gente está alcançando aquele nosso potencial? E aqui fica o convite. Não dá para a gente querer mudar sem ação. Porque uma fé sem obras, a gente pode orar todos os dias, mas se a gente não construir o mundo que a gente quer, a nossa pessoa que a gente quer ser, a gente não chega lá. Então como que a gente age da maneira que a gente gostaria de agir, como Cristo? Toda ação, né, parte de um pensamento. Começa aqui, vamos começar um pouquinho antes. É pensar certo. Mas como que a gente orienta o nosso pensamento para seguir com Jesus? A gente sabe que o pensamento é muito importante. Porque a gente pensa, a gente plasma. A pessoa que pensa numa situação de cama que ela pode melhorar, ela tem mais chance de recuperar. A gente entende a força do pensamento. E como isso ajuda nós já uma forma de criação. Agora, assim, todo mundo quer pensar coisas lindas. Eu duvido que quando alguém está dirigindo aqui, vai ter aquela sensação de, ai meu Deus do céu, como é difícil ver aqueles pensamentos ruins. Se fica, como é que eu faço aqui? Como é que eu tiro esse pensamento? Ele é natural, mas esses pensamentos vêm e vão. A gente tem o controle, a autonomia, o livre-arbítrio de colocar nos nossos pensamentos aquilo que a gente quer. Mas é natural, no nosso processo evolutivo, no nosso estado atual de evolução, que a gente é encerrado, que venham pensamentos. Mas a educação desse processo, como a Alana também disse, o esforço de um novo espírita é reconhecido pela vontade de vencer essas suas más tendências. Por mais que às vezes elas sejam naturais, impulsivas, nosso inconsciente. Zalana, tem como a gente controlar esse nosso pensamento? Claro que tem. Claro que tem. Como? Qual que é a palavra? Qual que é a palavra? Controlar a nossa disciplina. Disciplina do quê? Do pensamento, da vontade. Da vontade. Existe na questão 909 do Livro dos Espíritos, a gente recebe a pergunta: é possível que o homem vença todas as suas más inclinações? Nossa, às vezes eu não sei vocês, mas dá aquele sentimento de a gente olhar para dentro, ver os nossos defeitos e falar: meu Deus, será que eu consigo? Será que tem minha força para vencer isso? Eu já faço isso há tanto tempo. Eu vejo meus pais, meus avós, meus tataravós, minha família fazendo isso há tantas gerações, mas será que eu consigo vencer isso? E o Espírito da Verdade responde o Kardec na questão 909 que sim. Para vencer todas essas más inclinações, bastaria só um pouquinho da vontade. E é bem pouquinho. Se a gente soubesse quão pouquinho era, a gente talvez tivesse um esforcinho a mais. Então, o nosso convite hoje é para repensar essa vontade. Mas a gente, no linguajar cotidiano, às vezes confunde vontade com desejo. Desejo está ligado aos prazeres. Aquilo que a gente sente, eu tenho vontade de comer um desejo de comer um doce. Mas quantas vezes a gente não fala vontade? Isso é desejo. Tenho desejo de comer um doce, tenho desejo, tenho uma vontade, desejo que o meu time de futebol vença. Mas esse desejo está associado a um prazer que não necessariamente está associado ao nosso caminho de evolução. A vontade não. A vontade é um desejo, está associado a uma ação, uma realização. Então, se eu tenho vontade de realizar um sonho, eu vou correr atrás. Se eu estou parado, já não é uma vontade, é só um desejo. Então, o convite é: aonde a gente está direcionando a nossa vontade?
A gente sabe que o sentido da vida é evoluir. E a gente tem uma direção para seguir. Por mais que ela seja feita de mais antes de nós, ela é uma figura. É Jesus. A gente tem esse ponto de chegada, que para nós é palpável. Ele deixou os seus ensinamentos, a gente sabe para onde evoluir. A gente sabe onde direcionar a nossa vontade. Mas quanto será que a gente está se esforçando todos os dias para isso? E assim, tem uma passagem no capítulo 17 sobre o homem no mundo. Ele traz muito essa realidade, porque nós não somos Jesus. Nós temos esse desafio ainda de controlar a nossa vontade, de direcionar ela sempre à evolução. E acho que é uma parte que toca muito e que talvez tenha mudado muito as vidas de todos aqueles que tentaram praticar um pouquinho, que é: veja Deus em todas as coisas na vida. A cada passo que você der, a cada pessoa que você encontrar, cada palavra que você disser, veja Jesus e reconheça o Criador de todas as coisas. Se a gente está nessa vida hoje, não é por acaso. Se a gente está naquela tarefa maçante do trabalho, se a gente está no trânsito que parece que não vai acabar nunca, todas essas situações foi Deus que colocou na nossa vida. Tem um propósito. Ele é perfeito e ele ama muito a gente. Então aquilo tem um propósito para nós. Que a gente consiga olhar para esse valor, reconhecer o que a gente consegue trazer para a nossa vida daquilo. E eu tenho certeza, por mais que a situação seja difícil, se a gente tentar entender e só agradecer a Deus por aquela oportunidade, porque por mais que às vezes a gente não entenda, a gente sabe o que Ele está colocando ali na nossa vida, tenho certeza que a situação, por mais chata que ela ainda continue, ela vai ficar leve. Mas leve como uma pedra. E às vezes aqueles pensamentos que naturalmente viriam de sempre situações ruins, más impressões, naturalmente começam a desaparecer. Não é mágica isso. É o processo. Essa é a direção que a gente tem que seguir. Eu convido então a realizar isso, a esse convite. Eu acho que assim, o controle da vontade, ele é o desbloquear de potencial. Nós somos fagulhas de vida. A potência de Deus está dentro de nós. Então a gente não precisa buscar o externo para alcançar essa potência interior. Né? E eu acho que exatamente aí que está a chave. Então, como o Gustavo falou, tudo que a gente precisa está dentro de nós. Basta a gente se achegar a nós mesmos e ter essa vontade, né? Eu acho que, assim, acho não, né? Na verdade a gente bebeu muito dessa fonte, que ela é o Lenin. Inclusive eu fiz, há um tempo atrás aí, já acabou, finalizou, né? O problema do ser destino da dor, né? E ele fala muito disso, da vontade, como uma potência da alma. O quanto a gente tem dentro da gente essa vontade, esse potencial enorme para chegar nessa perfeição. Basta nós querermos. E é muito importante que a gente sempre revisite, né? Que a gente faça um autoexame das nossas falhas, né? No que a gente fez no dia. O que a gente poderia ter feito de diferente. Então, assim, eu acho que o convite que fica é esse. Tentar lembrar, né? Lembrar a mim também, ao Gustavo, né? A gente está aqui nessa palestra hoje, não para mostrar para vocês qual é o caminho, até porque a gente não sabe o caminho, né? A gente está aqui, assim, no sentido, tipo, nós não sabemos como realmente resolver isso, né? Como que a gente vai evitar as más inclinações, né? A gente sabe que a gente tem que combatê-las, mas a gente sabe que não é tão simples assim, falar, ó, combati aqui minha inclinação, eu sou perfeito. A gente sabe o quanto demora, mas realmente convidar vocês, né, tentar lembrá-los novamente do quão importante é vocês, nós todos, revisitarmos a nossa consciência todo dia, sem exceção, porque o caminho é esse. O caminho é a gente olhar para dentro de si mesmo, olhar tudo que a gente fez no dia, o que a gente poderia ter feito de melhor, não nos martirizar naquilo que a gente fez, não pesar, porque nós somos imperfeitos ainda. Então a gente deixa esse convite para vocês fazerem sempre essa reflexão. Eu sei que todos já sabem disso, todos sabem. Acho que a gente está cansado de saber que a gente precisa fazer isso, né? Gustavo? É difícil, né? Mas o bom é que a gente, nessa caminhada que é longa, a gente às vezes perde, mas a gente não está sozinho. É importante que a gente se lembre. Tanto a cada momento tem os desencarnados com a gente, que nunca nos abandonam,
mas saber que nessa caminhada a gente tem irmãos, amigos, família, a própria casa espírita que está aqui com a gente encontra pessoas que constroem essa caminhada com a gente. Isso é maravilhoso. Esse convite que o Alan faz de revisitar ao final do dia os seus erros, acertos, e pensar como eu posso ser melhor, é para várias figuras famosas no cristianismo realizavam para buscar a sua própria evolução. E é um convite tão simples. Revisitar os nossos erros ao final do dia parece algo tão pouco, por mais que os nossos erros sejam muitos, mas é de tanto valor porque mostra esse nosso empenho evoluir. E se a gente quer esse mundo de regeneração, a gente quer a realização dessa transição planetária, a gente tem o nosso papel nisso. Nosso papel está pautado na nossa evolução individual. O dever que a gente tem, o dever que é dito no capítulo, é a responsabilidade de reforma íntima, de evolução interior. O nosso papel não é mudar, não é fazer algo grande. Se a gente conseguir se reformar, a gente já vai estar fazendo tudo o que é necessário para a realização do mundo que a gente deseja, da realidade que a gente deseja. Isso é maravilhoso, porque torna toda a potência, todo o livre-arbítrio dentro de nós. Isso é muito mais simples. Óbvio. Isso tem as suas demandas. Isso é difícil, a gente tem os nossos percalços, a gente tem aqueles dias de preguiça. E aí volta a frase de Emmanuel: disciplina, disciplina, disciplina. E se me permite fazer isso, estamos na casa de Batuíra, trabalho, trabalho, trabalho. E aqui eu acho que esse espírito batuirense de trabalho, trabalho, trabalho nos ajuda a unir as mãos. E às vezes quando um perde energia, recarregar uns aos outros e seguir trabalhando. Porque essa disciplina também não é a construção íntima só. Eu digo que o aluno tinha nossa, que ele pode contar comigo e eu posso contar com ele também. E essa segurança no trabalho é o que dá a certeza de que a evolução não é um sonho, não é distante, mas é uma construção diária que promove essa realidade que a gente deseja. Eu só gostaria também de mencionar que, assim, a gente fala da porta aqui de Jesus, né? Jesus é a porta. Mas todos sabemos que essa porta é bem estreita. Todos sabemos que essa porta é bem estreita. E por que ela é estreita? Porque precisamos soltar todas as nossas más inclinações para poder entrar nela. E a gente sabe o quão difícil é fazer isso. O quão difícil. A gente sabe que lutar contra o ego, contra o orgulho, são as coisas mais difíceis que tem. Não é à toa que estamos aqui hoje, no mundo de provas e expiações. E vai ser esse trabalho, esse esforço de cada dia que vai nos levar até lá, junto dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das pessoas que amamos, das pessoas até que não temos afinidade. Eu diria até que essas pessoas nos ajudam ainda mais na nossa evolução. Como Jesus falou, amar vossos inimigos. Obviamente, não vamos cultivar inimigos, não é legal ter inimigos, né? Não vamos tentar sempre fazer amizades, afinidades. Mas onde houver caos, que eu leve a paz, que eu seja instrumento, que nós todos sejamos instrumentos da palavra de Deus. Como o Gustavo falou, vamos olhar a Jesus e Deus aonde quer que a gente for, qualquer coisa que a gente for fazer, tentar lembrar o que Jesus faria no meu lugar hoje. Então, se você está numa briga de trânsito, se você está no trabalho, aconteceu alguma coisa assim que tirou você do sério, obviamente, não vai ser fácil. O pensamento de ficar bravo, raiva, vai vir. Mas você tem o poder, tem a ação de mudar esse pensamento, de fazer esse pensamento virar o quê? O bem, que é o que Kardec prega no livro do Espiritismo, que é pagar o mal com o bem. E eu sei que é muito complicado, nós sabemos que é muito complicado, e que vai nos machucar também, porque todo esse processo da gente evitar nossas más inclinações, combater nossas más inclinações, é um processo doloroso, é um processo muito doloroso. A gente olhar e falar, preciso ser bom, quando o nosso ego fala, não, eu quero me vingar, não quero me sentir humilhado por isso. Mas é isso, o convite é esse. Vai doer, mas é preferível doer pelo seu crescimento perante Deus do que você ficar estagnado e não fazer nenhum avanço. Então acho que vou deixar o Gustavo, se você quiser falar alguma coisa. A felicidade não é desse mundo, mas acho que esse processo é maravilhoso.
Gente, se me permite mais uma vez, como é bom ser espírita, de verdade. Acho que esse processo ele seria muito mais demorado, a gente sofreria muito mais se a gente não tivesse o acesso ao conhecimento de como agir. E nossa, eu vou repetir mais uma vez porque eu não me canso. Como é bom ser espírita, que oportunidade maravilhosa. E eu acho que isso abre muito a luz do que a semana de palestra veio para trazer. Se Jesus é a porta, é o caminho que a gente quer seguir, Kardec é a chave para desbloquear esse conhecimento. A doutrina espírita, toda a sua base doutrinária, vem para trazer um caminho de direcionamento para os dias de hoje, de forma mais palatável. E a gente vai se surpreender muito ao abrir essa porta e encontrar que a luz que tem lá dentro é só simplesmente a nossa potência interior que a gente ainda não desbloqueou, que é a potência de Deus dentro de nós. Então, mais uma vez, acho que só agradecer, né, André, por toda essa oportunidade e que a gente espera que a gente tenha conseguido tocar essa sementinha de Deus que a gente deixa de cada um, para que a gente possa ser um pouquinho melhor a cada dia. Obrigado, gente. Que gostoso, né? A gente receber essa energia do jovem engajado no movimento espírita, que vem nos trazer essa palavra de coragem, essa palavra de esperança, de acreditar nesse mundo de regeneração que todos nós queremos. Então a gente agradece muito a palavra de vocês, a presença amiga, a energia boa, todo o conhecimento que vocês trouxeram. Que Jesus abençoe sempre o caminho de vocês. Estamos juntos, seguimos juntos no Grupo Espírita Batuíra e nessa semana de evento de palestras, né? E eu acho que para demonstrar, acho que todo mundo gostaria de dar um abraço aqui no Gustavo e no Alan, um abraço de agradecimento. E a gente vai presentear comigo. Eu vou pedir para a Taninha entregar para eles. Tânia, por favor, querida. Então, olha. Para que a gente chora. Lembrança do Alan. A lembrança do Gustavo. Muito bom. Eu vou pedir para a Dulce agora entregar um livro para a Helena. Nós não poderíamos também deixar de agradecer muito a nossa Domitila. Sem ela aqui, a gente não poderia transmitir essa palestra para que ela fique, que a gente possa ouvir novamente, ouvir de novo, compartilhar com pessoas, com jovens, com a família, para ouvir essa mensagem tão encorajadora. Eu vou pedir para a Sandra vir para cá. Eu sei que a Domitila está gravando, então a Dulce vai receber aqui em nome dela, por favor. Que a gente agradeça a ela. Domi, você é uma querida. Parabéns pelo seu trabalho. Também, pessoal, não sei se vocês observaram que aqui na frente, Sandrinha, fica aqui, tem uma flor linda. A gente tem uma florista aqui no Grupo Espírita Batuíra. Então a gente queria agradecer comigo a nossa Sandra, a nossa florista. Pessoal, no nosso ciclo de palestras, a gente também tem uma feira do livro espírita. Lá na unidade doutrinária, a gente montou um esquema de mais de 500 títulos de livros e nós quisemos trazer essa feira do livro aqui para a unidade do Neninha. Então, quando vocês entraram aqui no auditório, vocês viram a Celinha como representante aqui da nossa livraria, né, Célia? E a gente agradece a sua ajuda e ela está ali com os livros que a gente trouxe. Quem quiser, o Luizier também ajudou, quem quiser aproveitar a oportunidade, a gente tem os livros aí, livros de bolso, livros de mensagem, muito inspiradores, porque a leitura, ela nos edifica, né? Ela nos traz essa palavra que às vezes nos inspira, nos encoraja e fortalece o nosso conhecimento, né? Para a gente fortalecer as duas asas, a asa do saber e a asa do sentir.
Amigos, foi uma alegria estarmos todos juntos aqui. A gente agradece a presença de todos que estão aqui nesse auditório, nessa unidade tão simpática. Agradece a diretoria da casa por ter aberto esse espaço, tanto lá na unidade doutrinária aqui como na unidade Dona Eminha. Agradece a presença da espiritualidade amiga que está aqui conosco, nos abraçando desde que adentramos aqui o auditório. Nós vamos terminar então com uma prece. Eu vou pedir para a Célia vir aqui. Ela vai fazer a nossa prece de encerramento. Essa prece sempre especial, essa prece de agradecimento. Vamos seguir com o coração. Então a gente não falou bom dia a todos vocês, mas é uma alegria estarmos aqui todos os domingos, não é verdade? Estamos sempre e sempre recebendo. Hoje, então, a minha alegria é imensa. É uma gratidão a Deus. Eu vou chorar. De ver esses meninos trazendo para a gente a possibilidade do nosso crescimento. Como disse o Levier, nunca vai parar. Então é com essa gratidão que eu envolvo com muito carinho esses dois meninos, que além de estar no GEB, ele está agregando as mocidades. Haja vista aqui que já houve um agregamento. A mocidade de um centro com o outro. E teremos mais, porque eles estão fazendo essa união na USE, na união das sociedades espíritas. Então nós só temos a agradecer e dizer ao nosso Criador que a centelha assim está vibrando dentro de nós. Estamos despertando. E como disse o Gustavo, se cada um de nós nos modificarmos, o mundo será melhor. E olha quantos de nós estamos aqui para desenvolver essa centelha brilhante. Então é unindo os nossos pensamentos. E aqui todos os domingos a gente tem um passe. Hoje não vai ter um passe individual, mas neste momento, onde nós vamos pedir que cada um feche os olhos e junto nós vamos levar o nosso pensamento a esse Criador que nos ama, que nos dá todas as possibilidades, e a esses amigos que desde que nos disponibilizamos a vir até aqui, nos envolve, nos dá força. Dizer a eles muito obrigado. Estamos aqui sim para aprender, para receber a energia que precisamos, para caminhar nas nossas semanas, em todos os dias, com a convicção de que Pai é só amor, que Jesus, essa porta nos mostra. É difícil, mas é possível. Que Kardec, com esses espíritos amigos, nos mostram as possibilidades de fazer dos nossos fardos mais leves. E assim, amigos espirituais, deste trabalho, desta casa, que nos disponibilizamos para receber com mais facilidade essa chuva de bênçãos que jorra sobre nós. E com a certeza que sairemos daqui mais felizes, por saber que nunca estamos sós. Temos sempre mãos amigas que já fizeram esse trajeto tão difícil, mas diz para nós: é possível, vamos juntos. É assim, Pai amado, Mestre amigo Jesus, Espíritos amigos, que o coração em gratidão dizemos muito obrigado por essa manhã de chuva, mas chuva de amor, de força e de coragem. Ser conosco sempre, que saibamos sentir a presença de vocês. Que assim seja. Muito obrigada. Jesus nos abençoe.